Olá, bom dia! Estamos chegando com as notícias que movem a economia do Triângulo Mineiro e também de todo o Brasil. SBT Agro Triângulo está no ar e você é sempre muito bem-vindo. Acompanhe comigo os destaques do programa. O produtor rural enfrenta período de seca e fala sobre os desafios da produção de soja. O OAB Uberlândia realiza debates sobre o direito do trabalho na indústria agropecuária brasileira. O uso de calcário e gesso no solo auxiliam na produtividade e lucratividade na agricultura. Tem também a cotação do mercado agropecuário e muito mais. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta com o SBT Agro Triângulo. Para iniciar o programa de hoje, você vai ver que as mudanças climáticas causadas pelo El Niño têm se tornado mais comuns, representando um desafio para o agronegócio. Segundo a pesquisa Farmer Voice, 71% dos profissionais do setor já sentiram as mudanças em seus cultivos em todo o Brasil. Na região do Sudeste, por exemplo, o El Niño resultou em períodos de prolongadas secas. A repórter Cíntia Isabel conversou com um produtor de soja sobre os desafios da produção. A lavoura de soja, localizada no município de Capinópolis, representa várias plantações no Triângulo Mineiro que não tiveram o desenvolvimento esperado pelos produtores por conta do clima quente e seco que prejudicou as lavouras. Há cerca de 38 anos, o agricultor Gilson Dutra investe no grão oleaginoso. Eu formei, eu fiz engenharia civil, mas aí eu vim ajudar meus pais na fazenda. Aí resolvi ficar, aí fui plantando, comprando maquinário. Hoje até meus filhos estão vindo junto comigo, tá plantando também. Eles são formados também, mas estão plantando junto comigo. A gente planta soja e depois faz safrinha de sorgo e milho, aqui na região. Mas é um plantio só de soja. Geralmente a gente começa a plantio em outubro, de outubro a novembro. Esse ano atrasou um pouco, esse fenômeno, o ninho está atrapalhando um pouco, atrasou as chuvas, estão atrasando, muito quente, está difícil esse ano, está complicado um pouco. Para atingir a meta da produção, foi necessário replantar a semente. A lavoura é através do plantio direto, que utiliza práticas conservacionistas para a proteção do solo. E a plantadeira de 16 linhas conta com compartimento para a semente, o adubo e uma bactéria do bem multiplicada na própria fazenda, que capta o nitrogênio, importante nutriente para a formação da planta. E o cultivo de lavouras é um trabalho no campo repassado por gerações. Hoje, os filhos do produtor rural o acompanham na lida com a plantação. Eu tenho aplicado meus conhecimentos da faculdade aqui nas lavouras e a sucessão para mim foi muito importante. Poder agregar conhecimento para o meu pai, para a minha família, e na atuação aqui das lavouras mesmo. E após o crescimento dessa plantação de soja, devido ao atraso, a expectativa da colheita é em março e abril de 2024. E em seguida vem a plantação da segunda safra com o sorgo. Na loja agropecuária, o mercado oferece variedade de sementes para atender todas as fases da plantação. Nós temos várias variedades, incluindo pensando em ciclo, que é onde o produtor faz a sua programação pensando em safrinha, seja ela sorgo, milho e várias outras culturas, É uma cadeia, Se ele não plantou a precoce no período ideal, então consequentemente isso irá acarretar também no não plantio do período ideal, no zoneamento de plantio de milho ou sorgo também. Ainda segundo os produtores rurais, além das adversidades climáticas, o principal apoio deveria ser de políticas públicas. Falta apoio, porque o Brasil não tem subsídio, por exemplo. Os outros países, até a América do Sul aqui, Argentina, Paraguai, são os países até mais pobres que o Brasil, tem um apoio maior, dos governantes. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos apoio nenhum, o subsídio não existe, seguros são muito mal feitos, seguro para a agricultura. O agro é muito pendente desse tipo de coisa.
Obrigada, Cíntia, pelas informações. Bom, e ainda falando das altas temperaturas que afetam a agricultura, a gente vai até Piauí saber como o calor intenso interfere na formação das mangas. O Nordeste responde por 80% dessa produção. Acompanhe na reportagem do Bartolomeu Almeida. A região Nordeste é a maior produtora de manga do Brasil, respondendo por 80% da produção nacional. No Piauí, em 2021, foram contabilizados 401 hectares da manga, sem contar com os pés espalhados pelas praças, parques e residências. Na capital, as altas temperaturas acabaram comprometendo o crescimento da fruta. Para entendermos mais sobre o fenômeno, fomos até o viveiro de plantas do agrônomo Júlio César, que mostra os efeitos do tempo quente na formação das mangas. O efeito do excesso de temperatura, principalmente nos frutos, né? Principalmente a manga, né? A gente tem esse fenômeno de o fruto não chegar ao tamanho desejado. Por que isso ocorre, né? Excesso de temperatura faz com que a planta produza mais precocemente uma substância que é natural na planta, que é o etileno. Então esse gás é um gás que é natural, a produção dele na planta, né? Todas as plantas produzem isso em pequena quantidade e a temperatura começa a acelerar as partículas, né, desse gás e ele vai desencadear algumas enzimas que vão quebrar aqui o que tem aqui de carboidrato, né, de proteína e vai começar a acelerar o processo de maturação do fruto. Se este ano o problema maior foi a falta de chuva, o climatologista Ayrton Costa traz informações se ela está chegando ou não. Essa condição térmica majorada deve continuar nos acompanhando pelo restante do mês de novembro e até mesmo do começo de dezembro. Mas há uma informação muito positiva para o piauiense. A possibilidade, inclusive, de entrada de um sistema transiente, ou seja, um sistema frontal, que vai alimentar a zona de convergência do Atlântico Sul. Traduzindo, a possibilidade de chuvas agora no final de novembro e mesmo começo de dezembro, instabilizando não apenas o sul do estado, mas boa parte do centro-norte, Médio Parnaíba, capital e Vale do Longar. No sítio encontramos mangas totalmente formadas, bonitas, assim como aquelas com pouco crescimento em consequência da exposição aos raios solares. Então, ao invés do fruto ter um desenvolvimento normal, ele vai ter um desenvolvimento aquém do que era esperado, né? É um fruto que chega a 500 gramas. Com 300 gramas, esse fruto já vai começar o processo de maturação. Mas tem um lado bom de tudo isso. O pouco crescimento da fruta não afasta em nada a qualidade do produto em relação ao sabor. O que é que faz o fruto ter sabor? Luminosidade. Então aqui sobra luminosidade, né? Então nós temos um fruto mais doce, um fruto com um sabor mais encorpado, né? Então a manga rosa produzida no nosso estado é muito melhor do que qualquer outra que vem de outro local. Uma clínica de medicina veterinária que nasceu a partir da paixão pelos cavalos. O projeto teve início em 2013 e hoje existem 2 ramos principais de trabalho, sendo a reprodução assistida e os cuidados clínicos com os cavalos. Vamos acompanhar na reportagem de Isadora Davi. Uma paixão que virou profissão. Desde criança, Pedro Anches sempre amou os equinos. Por isso, a Clínica Galope foi criada como mais do que um centro de reprodução assistida, mas como um lugar que oferece qualidade de vida aos cavalos. De fato, durante o desenvolvimento do planeta, houve épocas em que nas Américas haviam cavalos, mas todos esses animais acabaram se extinguindo por algum motivo pelo qual a gente não sabe. Mas durante
a época do descobrimento, os colonizadores espanhóis e portugueses, eles trouxeram cavalos para se locomover, para ajudar no trabalho, e esses cavalos acabaram sendo a base para a formação do que a gente tem no Brasil hoje. A clínica possui um trabalho em duas frentes, a de reprodução assistida e de cuidados clínicos com os cavalos. Com relação à reprodução de cavalos, a gente tem alguns tipos de trabalho que a gente pode exercer. O primeiro, mais simples deles, seria a monta natural, que é o que é feito nas fazendas, né? Dentro de uma central de reprodução, onde a gente trabalha com reprodução assistida, a gente trabalha principalmente com inseminação artificial e com transferência de embrião. Então a gente insemina essas éguas, ou elas carregam essa gestação por 11 meses até produzirem um potro, ou a gente pode inseminar uma égua de alto valor genético, retirar esse produto e colocar numa receptora, e essa sim vai levar a gestação a termo. Fora isso, a gente também tem o trabalho de aspiração folicular, onde o processo de fecundação vai ser realizado em laboratório e depois esse produto vai ser transferido para uma receptora. Então, em equinos, essas são as 3 principais técnicas de reprodução assistida que a gente trabalha. Toda a estrutura montada é pensada na qualidade de vida e bem-estar dos animais. As baias são grandes, com 25 metros quadrados. Além disso, em todas as paredes é possível perceber uma forma arredondada para evitar que os cavalos se machuquem e causem qualquer tipo de estresse. O estresse é uma condição onde você tem a liberação de determinados hormônios que interferem com a reprodução do animal. Pensando nisso, quando a gente projetou aqui a central de reprodução, a gente procurou fazer um ambiente que seja mais confortável possível para os animais. Baias grandes, bem arejadas, a gente tem câmera nas baias para acompanhar eventualmente algum distúrbio, então os animais são acompanhados. Durante trabalho de parto a gente também oferece esse serviço, então os partos são acompanhados. Então, todo o processo, do começo ao fim, visa o bem-estar do animal e, dessa forma, quando eles são bem tratados, eles acabam retribuindo para nós também, né? Então, é uma simbiose que a gente acaba tendo com eles, né? Hoje, as técnicas cada vez mais avançadas de reprodução assistida permitem um maior aproveitamento genético dos animais. Como exemplo, temos a coleta de embriões, que permite fêmeas que estão com idade mais avançada e não conseguem aguentar uma gestação, sejam as doadoras do material genético que será implantado numa égua mais jovem. A vantagem da reprodução assistida é justamente isso, você não deixa os acasalamentos ocorrerem ao acaso, né? Se você tem uma égua, por exemplo, que ela é muito habilidosa, mas ela não tem tanta velocidade, você pode procurar por um garanhão que vai suprir essa deficiência que ela tem. Então, a ideia é sempre buscar complementar o que você já tem para ter um produto melhor. No próximo bloco, você vai ver uma fazenda em Tupaciguara que implementaram estratégias de manejo com o objetivo de neutralizar a acidez do solo para obter condições ideais para o cultivo. É daqui a pouquinho.